matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Tô lá? Gente, Tá cá, ó. aqui. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com você. Eu fiquei meio fora de prática, né? Mas rapidinho a gente recupera. Muito bem. Hoje é o dia em que nós temos a participação do Dr. Paulo Sá, que vai nos falar sobre compaixão. Como é que... Gente, me fugiu o nome do nosso quadro. Criadores de Realidade. Criadores de Realidade. Como é que eu podia esquecer? A minha memória está falhando um pouco, mas já ela vai se recuperar, ficar perfeita. E no Criadores de Realidade, hoje, o Dr. Paulo vai nos falar sobre compaixão, né? E eu reitero que é sempre muito bom estar aqui com vocês, nesse retorno, é o segundo programa que eu estou fazendo, né? Depois da minha volta, 2 meses e meio afastada. E vai ser muito bom ouvir o que o Dr. Paulo tem para falar para a gente hoje. Compaixão, um assunto assim maravilhoso. Muito bom. Bem-vindo, Dr. Paulo. Que bom que você está de volta. Obrigada. Para a gente poder conversar, porque eu senti falta da outra vez que eu fiz sozinho. Teve uma que eu entrevistei a minha esposa, né, a Ana, sobre leitura de aura. E depois a seguinte eu falei, não, vou fazer sozinho. Mas eu fazendo aquilo, eu falei, senti falta das perguntas da Madalena, das provocações da Madalena, né? Porque um diálogo é sempre muito mais produtivo do que um monólogo, né? Eu, pelo menos, acho assim, né? Eu gosto mais de uma interação, é como né? se fosse uma roupa mais alegre, eu acho, isso, né? Traz mais assim, leveza. Mais ornamentada, mais leve, verdade. E eu trouxe para hoje, para a gente refletir sobre a compaixão a partir da minha concepção dos criadores de realidade, né? Então, eu vou começar de um ponto para entender por que eu estou falando isso. A minha primeira afirmação é que a compaixão não é algo que você treina. Eu não acredito nisso. A compaixão é natural do ser humano. Se o ser humano tiver alinhado, harmonizado energeticamente, ele naturalmente é compassivo. Não é alguma coisa que você tem que ficar forçando artificialmente. Se você só tem esse jeito de fazer, pois que faça, que pelo menos você não estrague. Mas o ideal é você alcançar esse estado de espírito aonde a compaixão brota de você. Porque quando a compaixão ela é forçada, ela tende obviamente, ela é artificial e ela vem com, digamos assim, uma tarjeta embaixo, que vem escrito assim embaixo, tenha pena dos outros. E aí você acha que a compaixão tem a ver com olhar para uma pessoa, só ter compaixão quando ela está em sofrimento. A compaixão é um estado de compreensão exatamente do que está acontecendo com o outro, da natureza da cegueira do outro. Uma pessoa pode chegar para mim e vir muito feliz porque ela acabou de ganhar na Mega Sena acumulada. E eu vou olhar para ela com compaixão. Por quê? Porque ela ainda olha isso como de forma cega. Ela olha para esse mundo confuso e achando que ganhar na Mega Sena pode ser a solução dos problemas dela. Eu lembro de uma época, eu sou da época da loteria esportiva, né? Então, eu me lembro que teve um cara que ganhou na loteria esportiva, primeira coisa, ele ganhou uma fortuna, sozinho, que ele ganhou sozinho, né? Aí a primeira coisa que ele fez, ele foi numa concessionária Volkswagen e comprou um Passat, um carro que era, na época, o melhor carro, super, uma estabilidade maravilhosa. Ele saiu da concessionária, ele não andou 10 minutos com o carro, porque ele resolveu testar o carro, derrapou, entrou num poste e morreu. Ou seja, ganhar na loteria foi uma desgraceira. Ele perdeu o milagre da vida de estar vivo, né? Então,
esse aspecto de a gente não saber olhar para as coisas, olhar para a realidade através do que a realidade aparentemente se mostra, esse é o aspecto básico da nossa cegueira. Então, em termos claros, você nasce, a gente já conversou isso outras vezes, você é condicionado por várias crenças, vários valores da sua família, dos vizinhos, de onde você vem. Você passa a olhar o mundo sempre com esse referencial. É um referencial cultural adquirido e que ele é reforçado socialmente. Então, tem aqueles que são culturais da sociedade, você quem nasceu no Brasil, como brasileiro, vai ter um comportamento, né? Quem nasceu no Rio de Janeiro vai ter um comportamento. Quem nasceu em Petrópolis vai ter um determinado comportamento específico. Então, tudo isso vai direcionando a maneira que você vai olhar. Então, você fala assim, ah, não, eu faço isso porque eu sou carioca. Então, você se justifica no tipo de cortina que você botou na tua frente. Então, por exemplo, eu sou carioca. Isso não justifica que eu avance sinal vermelho, que eu desrespeite os outros, que eu seja malandro, nem nada. Mas como o carioca virou esse estereótipo, eu digo assim, ah, eu sou malandro porque eu sou carioca. Eu me justifico por ter nascido no Rio, a minha malandragem. Então é como se eu não fosse responsável pelas coisas que eu faço, né? Além do fato de que isso já denota que não tem a menor intenção de mudar. Exatamente. É a continuação da frase que a pessoa não fala. Isso, tá dado que eu sou assim, é que nem o paulista que tem fama de ser trabalhador, né? Então o paulista é aquele que trabalha 20 horas por dia. Todo paulista, então, que você olhar e falar, isso é paulista, trabalha 20 horas por dia, o cara não trabalha nada, ele vive da herança do pai, sei lá, o que nunca trabalhou na vida, não, mas ele é paulista. Então, paulista, todo paulista tem essa característica de ser trabalhador. Então, essas configurações, se você realmente acredita nessas configurações, elas vão constituir a sua colcha de retalho. Essa colcha de retalho, que eu falei no início, é um véu que fica na tua frente, dependendo do quanto você acredita que aquilo é verdade, vira colcha, depois vira um edredom, daqui a pouco vira um colchão, e daqui a pouco você não vê mais nada na tua frente, porque você está com tanta coisa que você entulhou na tua frente para olhar a realidade, que você não vê realidade nenhuma. Você só vê aquilo que é conveniente para você a partir da estrutura que você adquiriu. Aí, como que você quer olhar para o outro e compreender o sofrimento do outro? Você não vê o outro. A compaixão só surge quando você verdadeiramente vê o outro. Se você tem um véu na tua frente, não vai existir compaixão. O que vai surgir é uma comparação entre você e o outro. E é daí que brota a pena. Você olha para o outro, que pena, coitadinho dele. Porque eu estou me referenciando como comparação. Ou referenciando alguém que eu acho que é maravilhoso como comparação. Ah, ela podia ser muito bem como fulano. A gente não compara filho assim, né? Você é uma peste, bem que podia ser igual ao teu irmão, que é ótimo, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente faz essa comparação, o outro sofre com a comparação, e aí eu vejo o outro chorando, eu tenho pena. Porque é um arrependimento de eu ter agredido a outra pessoa, mas eu nem sei exatamente a fonte da minha agressão. Por que eu agredi? Por que o outro sofreu? Eu não sei esse mecanismo, eu não sei que tanto eu quanto o outro tem um véu na minha frente. Aí eu acho que era legal a gente alertar todo mundo para uma coisa. Aquilo que você falou agora há pouco, né? Do quanto as pessoas estão já com o edredom na frente, né? Eu achei ótimo isso. É que isso é um processo do qual cada um que já está com o edredom na frente, que somos todos nós praticamente, não temos consciência. Então, estamos e não temos a menor ideia que estamos, e muitas vezes a ilusão é tão forte, que se alguém fala alguma coisa e a pessoa já não estiver tentando ter um crescimento, nem sei como dizer isso, já está no processo de evolução, né? Ela ainda vai ficar brava com o que o outro falou. Então, eu acho que é importante fazer uma coisa que eu costumo falar sempre, e costumo fazer comigo, enfiar a carapuça. Eu digo que é isso. Ou seja, quando eu vejo certas coisas, eu pergunto, será que eu estou fazendo igual?
será que eu estou colocando um edredom na minha frente também? Né? Porque aí a gente tem a possibilidade, depois naquele outro nível que você foi à frente, já poder estar um pouco mais desperto, pensar, oh, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou me comparando, ou eu estou simplesmente entrando num processo em que eu possa começar a me desvelar, abrir essas cortinas, a fazer um processo lento, é um processo difícil, mas é importante. É importante ouvir o que o Dr. Paulo está falando com essa visão. Será que eu faço isso também? Né? Então, ouvir o que ele está dizendo na intenção também de como é que você pode estar mudando isso. Porque o que ele falou logo depois, quando você falou de que você deixou de estar vendo o outro como ele é e passou a ver o outro como você aprendeu a ver, ou como você está se projetando, ou seja lá as possibilidades que forem, né? Dentro disso, e isso já é uma forma de você começar a se avaliar, né? Tomar consciência do que você está fazendo com você mesmo e começar a sair dessa arapuca. Porque essa é a base do julgamento. Quando assim, você não deve julgar os outros. Essa é uma recomendação que você não consegue fazer. Por quê? Porque se o outro está com véu na frente dele, ele só consegue olhar por comparação. Ele compara com aquilo que está no véu e aquilo que não está no véu. Então, ele olha para cá e fala, isso é o certo, porque eu aprendi a ver assim. Isso está errado, porque não encaixa na minha colcha de retalho. Então, a base do julgamento é esse. Como que eu vou ter compaixão se eu só olho através do julgamento? Não tem como. No momento que eu julguei você, eu não consigo ter compaixão. Porque a compaixão é compreender que na natureza do teu pensamento, na natureza da sua cegueira, você só consegue ver de determinada maneira e compreender de determinada maneira. Então eu não estou preocupado em convencer você sobre um julgamento do que eu acho que é ideal para você. Mas eu estou preocupado em ver qual a melhor forma de eu trabalhar com você ou conversar com você de modo que você entenda. E não que eu queira te convencer, mas que eu consiga despertar em você uma reflexão. E de repente eu faço uma provocação e você fala, não tinha pensado nisso. Aí você pronto, abriu a caixa da humildade da pessoa. A pessoa vai ali, peraí, sabe que eu nunca pensei nisso? Pronto, a pessoa, ela está humilde, ela reconhece que aquilo ali fez uma provocação, que ela não sabe exatamente onde vai parar, como vai afetar o edredom, vai fazer só um buraquinho, vai fazer um rombo no edredom, ela ainda está desconfiada, mas aquilo, ela falou, peraí, esse buraco, eu poderia só reclamar do buraco, mas o buraco está fazendo eu ver do outro lado. Tem alguma coisa interessante nesse buraco. Então, a maneira que você vai olhar para ele também vai determinar a sequência seguinte, né? Então, a sequência sempre ela está vinculada ao julgamento, porque a gente escolhe julgar. A gente escolhe que esse véu é a realidade como deve se manifestar, e não é. É uma grande ilusão. Então, quando você fala assim, isso aqui agora não dá mais não, já estou velho, não dou conta mais de mudar isso não. Quando você faz isso, o teu edredom vira colchão. Porque você está encerrando qualquer possibilidade de abertura. Tem outras frases, gente, não é só essa. Por exemplo, com coisas que eu já ouvi. Minha mãe sempre fez assim, por que eu vou fazer diferente? Essa é pior ainda. Porque a mãe já está lá na frente. Pode ser que já esteja cansada de tentar mudar. Teve uma época que eu ouvi tanto isso, que eu passei um videozinho aqui chamado Vida Maria. Você já deve ter visto. Vida Maria? Da menininha que foi educada no norte. E ela queria aprender a escrever, ela ia à escola. Sim, e a mãe não deixava, queria que ela fosse trabalhar. E ela passa a vida dela tentando aprender a ler, a escrever e não consegue, e aí ela vai crescendo, e aí começa ela a fazer o mesmo com a filhinha dela querendo aprender e ela não deixando, né, impondo que a menina vai trabalhar. Quer dizer, na verdade, nós fazemos isso. É que muitas vezes, até desenhos de cachorrinho eu já passei, daquele que a cambuquinha corre para debaixo da geladeira, e aí ele vai, se esforça, um trabalho danado para tirar, quando tira,
desembesta de novo e o troço vai. A gente faz isso o tempo todo, gente. Na hora que vê, acha engraçado, ri do bichinho. E nós temos que rir da gente, como dizia Nietzsche. É isso aí. Porque nós estamos fazendo isso o tempo todo, né? O tempo todo a gente está usando essa mesma coisa. Agora, eu acho... antes de eu falar do que eu ia dizer, de te perguntar se isso tem muito a ver com a empatia, né? Mas... antes eu vou dizer, vamos pedir para o Dr. Paulo falar um programa, ele já falou, e no meio do que ele fala, mas falar um programa mais, destacando mais, enfocando mais essa questão de que nós vivemos num processo de ilusão, né? O que é a realidade? Sim. Então, acho que tinha aqui sabe, de repente, o próximo, você focar mais nisso, porque muitas vezes você fala algumas coisas aí, que eu entendo perfeitamente, deve ter muita gente que entende, mas muitos ainda não tiveram esse insight, né? Então, era legal destacar isso. Mas, voltando ao que eu falei, isso tem a ver também muito com empatia, você acha? Essa é uma comparação perigosa, vou te dizer por quê. Eu vou te falar por que eu falei na empatia. Eu uma vez vi um trabalho escrito sobre Hitler, e a pessoa que fez, era um especialista, um cientista, né, ele dizia que só aconteceu, né, aquilo que aconteceu, o Terceiro Reich, aquela situação toda, porque não havia empatia. Se tivesse existido um mínimo de empatia, né, aquilo não teria acontecido da forma como aconteceu. Mas não porque sei. o véu, ele era muito grosso, que estava na frente das pessoas naquele momento. Então, elas não conseguiram enxergar a extensão e a profundidade do dano potencial desde quando começou a invasão da Polônia, etc. Os alemães não entenderam a natureza da força de energia que estava brotando ali e que estava gerando aquilo tudo. Quando foi os guetos de Varsóvia, e os alemães olhando aquilo e os soldados alemães sustentando aquela aberração. Então, o véu estava muito grosso. Então, o véu não engrossa, o edredom não engrossa, só por conta do nosso processo educacional e da nossa formação social. O véu é engrossado também a partir da condição de energia daquela civilização, daquela humanidade naquele período histórico. Porque ele é influenciado por toda a história da humanidade. Então a gente tem que entender que as coisas que estão acontecendo agora, elas foram socio-historicamente construídas, né? A partir de decisões que a humanidade foi tomando, seguindo por determinado caminho, todo mundo endossando esse caminho, e ainda que veja que aquele dano é grande, a gente segue sustentando esse caminho. É o que está acontecendo com o planeta, a questão ambiental agora, né? Uma crise gravíssima, e se a gente perpetuar esse processo, pelo visto nós vamos perpetuar, porque as coisas só andam para trás em vez de andar para frente, a gente vai para um colapso de civilização, não é um colapso da Alemanha, é um colapso de civilização. No entanto, a gente mantém o patrocínio de consumo acelerado, individualista, e um modelo de cidade completamente insustentável. E a gente estabelece uma desigualdade social aberrante, milhões de pessoas morrendo de fome, milhões de pessoas migrando de um país para outro por causa de guerras civis. Uma humanidade que está caótica nesse momento, né? Então, qual é o ponto principal? É que não só eu alimento com os meus hábitos, crenças e valores essa minha cegueira, como também ela é alimentada por sintonia com a cegueira das demais pessoas. Quanto mais cegos estiverem, mais difícil fica de eu enxergar. Porque o véu não é individual, não é só uma capa individual. Tem uma capa individual, mas tem um véu coletivo. Então, ele é alimentado pelas ações de cada indivíduo. E esse véu coletivo, ele é imenso. Então, na verdade, eu preciso desconstruir o meu véu, porque eu preciso fazer parte de um novo grupo que desconstrói o grande véu que está sobre a humanidade.
Então, na verdade, quando você decide, fala, não, peraí, chega de cegueira, cansei de tropeçar em buraco. Então, agora eu vou me trabalhar, eu vou olhar as minhas crenças, os meus valores, vou limpar tudo isso, porque isso me foi dito que era certo assim, que era certo assado, que eu tenho que terceirizar meu acesso ao céu, né, aquelas coisas. Eu falei, não tem mais nada disso, acabou. Não quero saber, eu encosto os livros e agora você vai olhar para você vai estudar você mesmo e humildemente vai começar a eliminar as coisas que impedem de você ver o outro. E você vai fazer o exercício de enxergar o outro sem comparar o outro com ninguém. Sem olhar para o outro, você tem que superar essa fase, né? Olhar para o outro e não dizer, coitado. Por que coitado? O que você sabe do outro para dizer que é coitado? Coitado de você, porque você está cego. Então você está dizendo coitado. Não é coitado, você está cego, não está vendo que está cego. E é mais coitado ainda, porque você nem vê que você está cego. Então, essa palavra de dizer coitado é a pior coisa, que coitado é filho de rato que nasce pelado, né? Que o povo diz, né? Não, essa palavra devia ser banida, né? Porque o coitado, ele traz a vitimização do processo, né? E não traz a compreensão do processo. Agora, se você chega para mim com uma alegria ou com sofrimento, que a gente tende muito a focar no sofrimento, né? Vamos falar da alegria também, como eu falei do ganho lá da loteria esportiva. Quando você olha para uma pessoa que está muito feliz que ganhou um emprego, você olha para ela e você se alegra por ela, certo? A pessoa está muito feliz, fala, pô, que bom que você está feliz, que legal, tarará, tatá. Mas dentro de você, você entende que a felicidade dessa pessoa é transitória? Ela está apostando a felicidade dela numa felicidade transitória? Por que transitória? Porque esse emprego pode ser uma roubada. Esse emprego pode ser a futura escravidão dessa pessoa. Além do mais, ela está sustentando a felicidade dela fora dela. Totalmente fora dela. Botou ou num casamento, ou no emprego, ou sei lá, qualquer outra coisa que você vai fazer, né? Então você apostou sua felicidade em algo externo. Então o primeiro erro já está aí. Porque na verdade isso só aconteceu porque você tem um véu na tua frente. Quando você falou no coitado, é bom alertar para as pessoas, eu já alertei isso várias vezes em outras situações, não dentro desse contexto, mas em outros, que às vezes quando a pessoa pensa no outro ou chama o outro de coitado, o outro, isso é que a gente tem que ter atenção, o outro fica todo feliz, porque tudo que ele quer é que todo mundo tenha pena dele. Exatamente. Então a gente tem que ficar bem a carapuça sobre isso, né? Será que o que eu estou procurando das outras pessoas não é que elas tenham pena de mim? Porque a coisa é um caminho de duas mãos. Não tenha dúvida. Entendeu? Vampiros da pena. Eles provocam a pena nos outros e aí eles se alimentam da energia da pena. Porque a pena é uma energia, é um sentimento. Será né? que o que eu estou almejando não é que os outros tenham pena de mim? Né? Isso é uma patologia, como outra, uma patologia qualquer. Né? E quando né, você chega ao ponto de ver pessoas que sentem uma necessidade imensa de adoecerem, porque com isso elas vão ter um monte de vantagem. As pessoas vão ter pena delas, elas vão ter mais facilidades, elas vão ter isso e vão ter aquilo. São os ganhos secundários, né? Ganhos secundários. Exatamente. Então, vamos ter atenção nisso quando ele fala sobre essa questão. É uma relação viciada, assim, e bem perversa, né? Porque, assim, você me aparece com uma situação e eu falo, coitada da Madalena. E por trás dessa minha frase tem uma energia, tomara que quando eu tiver uma situação dessa tenham pena de mim. Porque eu tenho medo de que ninguém sinta a menor pena de mim. A pena se ninguém sente pena de mim, eu estou abandonado. Tem uma similitude, né, entre a noção de pena e abandono. Então, aquela coisa da criança abandonada na rua, né? Ah, que pena, olha só o menininho abandonado na rua. Então, pena e abandono, eles andam de mãos dadas, né? Essa sensação, né? Então, quando eu jogo em cima do outro, coitado, eu falei, olha, quando acontecer comigo, também me diz coitado, porque eu me alimento do coitado, tá bom, gente? Então, é um pacto silencioso, porque ele não é consciente. Porque você nasceu, as pessoas chegaram para você e falaram, ai, meu filho, olha só, você tem que ter pena daquele menino, porque aquele menino não tem o brinquedo que você tem. Com essa frase, eu incuti na cabeça daquela criança o princípio da pena, o princípio da comparação.
de que ter alguma coisa é melhor do que não ter. Então, o não ter significa infelicidade. E depois, como é que eu posso dizer para essa pessoa para ela não ser consumista? Eu plantei na cabeça dela, já com 1 ano, com 2 anos, 3 anos. Então, esse estrago, né, que a gente faz ao longo do nosso processo de socialização e de educação formal, isso é que eu acho mais triste. ele vai produzir em todos nós uma carcaça, que eu chamo de véu, que é para ficar mais leve, né? Mas é uma carcaça muito pesada que a gente arrasta ao longo dos nossos dias. Se acorda, se arrasta da cama, né? E levanta aquele negócio, hoje é segunda-feira, miséria. Aí você vai lá para patrocinar toda aquela carcaça, né? Porque você vai lustrar aquela carcaça. Você vai trabalhar para alguém que vai dizer, você tem que vestir a camisa da empresa, que você tem que dar seu sangue, que você tem que dar meu sangue. É um vampiro, né? E eu não estou nem percebendo, mas é que eu não tenho outra forma de sobrevivência. Vai sobreviver desse jeito, assim, sem um trabalho formal dentro do centro urbano? Não vai sobreviver, você vai ficar, ou você vai mendigar, que é o que está mais acontecendo, você está na rua, milhares no Rio de Janeiro, estavam assim, uma epidemia de pessoas morando na rua. Em todos os cantos, eu moro em Ipanema, né, que supostamente o bairro chiquérrimo, não sei o quê, milhares, eu ando 1 quarteirão entre a minha casa e a padaria que fica na esquina, que é mais ou menos 1 quarteirão, mais ou menos 8 a 10 pessoas vão me pedir dinheiro. Outro dia, uma pessoa, porque imagina, você vai, tem 10 que pedem, os mesmos 10, nem lembro da tua cara, pedem de novo quando você volta. Então, imagina 20 pessoas pedindo para você dinheiro, você saindo num quarteirão. Aí teve eu parei o sujeito e falei, olha só, pensa uma coisa, você olhou daqui até lá, quantas pessoas tem que nem você pedindo dinheiro para as pessoas? Aí ele olhou para mim e eu falei, é impossível a gente sair de casa com dinheiro para dar dinheiro para todos vocês. Você não percebe que isso não funciona? Não funciona, cara. Você pedir dinheiro para todo mundo, as pessoas não têm dinheiro para ficar jogando pelo alto. Então, o que você está fazendo para justificar eu te dar o dinheiro? O que você está fazendo por nós aqui? Você está ajudando em alguma coisa? Você está servindo alguma coisa? Ou você está só pedindo? Porque você pode dizer, não, tenha pena de mim, porque eu fiquei desempregado, tarará, tatá. Meu amigo, olha só, compra uma caixinha de bombom e vende a caixinha de bombom. Aí aquela caixinha de bombom vai te render tanto, aquele tanto você compra outra caixinha de bombom, já sobrou um dinheirinho para você fazer não sei o quê. Agora, meu amigo, tem que andar, vai ter que andar. Eu ando o dia inteiro, subo do Rio, vou para Petrópolis, vou para não sei aonde, trabalho que nem uma mula. Então, eu faço para tentar merecer, não é? Não. Agora, claro, as oportunidades que eu tive não foram iguais às suas. Reconheço. Eu não posso me comparar com você, porque eu tive uma condição, você teve outra. As minhas chances foram muito maiores do que a sua dentro desse mundo, desse tipo de mundo, que todo mundo resolveu patrocinar, inclusive você. Aí ele ficou me olhando, eu falei, você patrocinaria sim, porque se você ganhasse na Mega Sena agora, qual é a primeira coisa que você ia fazer? Comprava um barco, comprava não sei o quê. Eu falei, pronto. Entendeu? É esse mundo que você está patrocinando que não serve mais para a civilização. Então, não adianta se posicionar como se você estivesse fora dele. Tu está dentro dele. Mas não te dou 1 centavo se você não fizer por merecer. E não é pedindo. Eu não tenho pena de nenhuma desse negócio. Porque eu vejo todo mundo comendo um monte de coisa no meio da rua. Mas isso existe porque as pessoas sustentam esses vícios. Eu via quando eu tinha loja em Copacabana, as pessoas muitas vezes acho que elas se sentem pagando um pouco os seus pecados. Aquela coisa da culpa quando dão uma esmola. Exatamente. Agora, eu acho também um outro detalhe sutil, é que muitas vezes você vê o cara que pensa nisso, eu vou oferecer alguma coisa para ter alguma coisa em troca, como você sugeriu, comprar uma caixinha. Tá. Eu já vi isso acontecer. O cara compra alguma coisa, né? E aí ele vai e te oferece. Você compra para me ajudar? Isso é pior. Compra para me ajudar? Então, eu tive oportunidade... Ele não sai do discurso da pena, né? Eu tive oportunidade algumas vezes de conversar com essas pessoas, né? Depois era engraçado que eles passavam, onde eu estivesse passando lá em Copacabana, gritavam, tchê,
Era muito engraçado, porque eles gostam de aprender. Sim, eles têm, às vezes, melhor do que as pessoas normais. Com certeza. Eu costumava dizer para meus filhos que eu sou mais humilde com os humildes do que com as outras pessoas, porque eles falam, sabe, de uma forma o outro te rejeita, simples. né? Então eu dizia, olha só, você tem que arrumar um produto, né? Isso vale para a gente em qualquer circunstância, porque a gente faz a mesma coisa em outro nível. Sim. Você tem que arrumar um produto em que você vai tentar me vender o produto pela qualidade dele. Isso. Então você via gente que comprou alho, ia lá no centro da cidade, lá numa rua, lá não sei aonde, no beco que tinha lá, que vendia um atacado alho, comprava, estou citando um caso, comprava o alho e aí vendia falando que era um alho muito bom, olha, um alho roxo, não sei o que lá. E eu vi gente... mendigos desses crescerem e começarem a ganhar dinheiro, mas valorizando o seu produto, vendendo o seu produto, né? O cara teve uma cabeça boa, recebeu uma orientação e conseguiu assimilar aquilo e colocar em prática. Muitos não fazem isso, sabe? Muitos não fizeram, mas muitos conseguem isso. Quer dizer, você vê a diferença da mentalidade, do próprio trabalho da própria pessoa com ela mesma. Com certeza. Isso aí foi uma coisa que foi um aprendizado bom para mim. Não, esse é muito importante isso que você está colocando, porque é uma coisa que eu vivi essa experiência. Eu estava na praia com a minha mulher, com a Ana, e a gente estava lá, aí chegou uma menina devia ter uns 10, 11 anos, ela chegou com uma caixinha de nem sei do que é sempre bala, alguma coisa assim. Ah, moço, você compra para me ajudar? Ela fez uma cara, sabe o gato do Shrek? Que ele faz assim para imitar que está triste, que tá, não sei o quê. Ela fez a cara do gato do Shrek. Aí a minha mulher olhou assim e falou, olha, eu até te ajudaria, mas com essa cara não vou te ajudar. A menina olhou assim e falou, vou te dar um conselho. Nunca chega junto das pessoas fazendo essa cara de pobre, coitado, miserável, porque ninguém tem saco mais para isso. Tem milhares pedindo dessa maneira. A gente não sente mais nada por isso. Então, agora você tem que ser inteligente. A menina ficou assim, a minha mulher perguntou, você está na escola? Aí ela falou assim, tô. Falou, então, você tem que usar a seu favor o que você está aprendendo. Ou seja, você tem que vender essa bala que você está fazendo, mas falar, essa é a melhor bala do mundo, você já provou essa bala? Então você tem que vender assim. Aí a menina começou a rir, porque a criança está mais aberta, né? Ela falou, ó, esse sorriso vende a bala, mas não essa cara de pobre, coitado, esmagado, isso aí ninguém mais dá pelota para isso. Aí em 5 minutos, a minha mulher deu uma aula para ela, como ela deveria se comportar na hora de vender junto a coisa. Aí falou assim, olha o cara vendedor de mate. Ele tá com bonezinho, ele tá com não sei o quê, melhor mate do Rio, que não sei o quê, ele vai falando e vai vendendo. Todo mundo pede o mate dele, porque é um cara divertido, chega, fala, não sei o quê. Agora você falando assim, ninguém vai querer nada. E quem te ensinou isso foi tua mãe, que fez isso, garanto que deve estar em algum lugar fazendo a mesma coisa que você fez. A menina ficou olhando, tipo, ela saiu pensativa, aquela coisa que a minha mulher plantou ali, ela saiu com aquele negócio na cabeça. Plantou, você usou o termo bom. Plantou. Então, eu acho que assim, eu já pensei, eu de vez em quando penso umas maluquices, assim, que eu gosto desse negócio. Eu fiquei pensando assim, como que eu posso ajudar esse bando de gente que está na rua e que está com fome mesmo, que não tem onde fazer um xixi, não tem onde tomar um banho e tal. Como que eu posso ajudar fazendo alguma coisa? O que eu posso? Aí outro dia eu pensei assim, eu falei, eu vou dar iniciação de reiki para essas pessoas. Eles vão cuidar uns dos outros, que estão sempre, eles são muito solidários na rua, né? Um dorme com, vem para cá, debaixo dessa marquise, que aqui eu tenho um colchão, não sei o quê. Falei, poxa, eu podia ensinar a fazer reiki, porque ele vai fazer reiki entre a galera, e vai que está com uma apresentação melhor, oferece até na Praça Nossa Senhora da Praia, fazer reiki para o pessoal. Falei, olha, eu não estou te pedindo esmola não, mas eu te ofereço um reiki, você topa receber um reiki meu e tal, e você pagar pelo meu serviço. Ia ser fantástico. Ia ser maravilhoso, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, aí eu comecei a olhar os pedintes, né, para ver quem eu abordaria para explicar o que é o reiki, e se ele teria interesse, né, de iniciar. Aí eu olhei, ele estava bêbado que não é gambá. Eu falei, não, esse não vai dar para conversar. Deixa um dia ele estar, quando ele estiver lúcido eu vou.
O outro estava imundo, ele fedia, mas ele fedia demais. Eu falei, não dá, eu não sou santo ainda para chegar nesse ponto. São Francisco eu até botava dentro de casa, mas eu estou longe disso. Aí eu fiquei olhando assim, aí daqui a pouco eu vi uma criança, eu falei, não, essa criança, ela sabe aquela pessoa hiper dispersa e pulando, eu falei, ela não vai parar quieta nem para ouvir o que eu tenho para dizer, até porque é um cara muito mais velho falando. Aí aquele dia eu não encontrei alguém que eu mirasse e falei, é ele, é essa pessoa que eu vou tentar trabalhar, né? Aí acabei, mas esse projeto está na minha cabeça ainda, de dar iniciação de reiki para os caras que estão ali, e aí um vai contaminando o outro, daqui a pouco o outro fala, aí foi ele que me iniciou, pô, me inicia também, e aí aquilo vira uma onda, porque é uma coisa que não vai fazer absolutamente mal nenhum a ninguém, né? É uma iniciativa que também descola aquele lugar hermético que o reiki sempre esteve. Você não vai formar mestre reiki no cara que está na rua, obviamente, mas o reiki 1 tranquilamente vai causar um benefício a ele, a todos que estão em volta, enfim. É um baita benefício. Vai mudar a energia totalmente. Vai mudar a energia daquelas pessoas. Mas eu olhei para isso no seguinte olhar, da maneira que ele está, na condição em que ele não consegue ver outra coisa a não ser pedir. Ele precisa de que alguém provoque ele para ele despertar para uma outra possibilidade, né? Então, quando eu olhei para ele nesse sentido, eu fiquei olhando, tentando ver qual era a condição que a pessoa estava para escolher a melhor chegada. Eu não queria dar palestra para ninguém, nem nada. Eu queria ver qual seria a melhor chegada para ver como despertar o interesse dele por aquilo que eu estava. Cheguei a falar com a minha mulher, falei, eu vou te fazer de cobaia. A gente vai lá para a praça, eu vou fazer reiki em você no lugar onde ficam os mendigos. Alguém vai vir me perguntar e aí eu vou abrir o jogo e tal. Você topa? Ah, não, eu não vou ficar deitada, eu não consegui ainda uma cobaia que dispusesse. Meu projeto ainda está aí no ar, ele vai acontecer. Então, o princípio que estava por base do meu movimento era observar em mim a compaixão nascer sem deixar a pena tomar conta. Olha, Madalena, foi um exercício hercúleo, vou te dizer. Um exercício muito difícil, que a todo momento a pena... Eu fui educado na igreja católica. Parece fácil, mas não é não. Não, eu fui educado na igreja católica, o negócio a minha carcaça é pesada. Então, eu olhava para aquilo, lá vem a pena de novo. Não. Em frente à igreja Nossa Senhora da Paz, então é um bando ali, todo mundo pedindo para o cristão que está saindo, pô, olha eu na cruz aqui, me dá uma moedinha. Então, isso é uma linguagem muito encruada na gente, né? Eu tinha que me policiar o tempo todo para não deixar esse condicionamento tomar frente. Então, por alguns fragmentos de tempo, eu senti a compaixão genuína brotar, mas durou pouco. Não, eu estou aqui sendo humilde no meu processo, não é assim, o Paulo vem falar de compaixão, ele sabe tudo compaixão, uma ova. A boa notícia é que isso faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento. Essa consciência, né? Ele pode até chamar de humildade, mas independente da humildade, é você ter consciência disso. Sim. Isso aí já é o caminho. Não, esse é o primeiro passo, ele é muito importante dentro dessa abertura para você poder testar. Porque aí você não está forçando a compaixão, você está tentando abrir brechas para ela brotar. Então é diferente, não é um ato volitivo do ego, quer dizer, volitivo no sentido da vontade do ego, eu quero fazer, eu vou controlar, não. Isso aqui não entra. Nesse lugar ele não vai entrar. Que nem a pessoa que quer acabar com a escuridão. Acabar com a escuridão é você acender a luz. É isso aí. Então tem que começar a acender a luz devagar, não adianta querer brigar com a... Senão ofusca também, né? E querer brigar com isso, com esse estado que a gente tem de ter pena. Não, deixa vir, deixa brotar, mas vamos acendendo a luz da compaixão devagarzinho. Isso aí. Né? Aí a coisa começa a funcionar. Na comparação com a empatia que você tinha colocado, né? Na questão da comparação com a empatia, é que a empatia, da maneira como ela está ultimamente abordada, né? Mais frequentemente colocada, né? A empatia está no sentido de uma tentativa de compreensão cognitiva da circunstância
do outro. Esse cognitivo atrapalha tudo. Pois é, por isso que eu falei, quando você falou, eu perguntei, eu falei, essa pergunta é delicada, porque a compaixão, ela surge do coração, da inteligência do coração, e não da inteligência cognitiva de tentar compreender as razões causais que geraram em você um determinado tipo de cegueira. Porque, inclusive, essa tentativa de restringir a um conjunto de fatores é a parte da cegueira. Aumenta a cegueira, inclusive, porque você começa a deslocar aquelas potenciais possibilidades que você não está vendo agora, mas que existem. Mas como você quis delimitar conceitualmente ou estruturalmente, você deixou de fora coisas que participam do processo também. Então, por isso que eu tenho um pouco mais de reserva. Muita gente nos meus cursos me pergunta, mas compaixão não é igual a empatia? Eu falei, não exatamente da maneira como se está conduzindo hoje. É isso que eu ia dizer, porque a própria palavra compaixão, quando você fala para muitas pessoas, ela significa pena. Exatamente. Como a palavra exatamente. amor. Eu sempre friso, as pessoas chamam de amor, o que as pessoas chamam de amor hoje não tem nada a ver com amor. Porque amor você não ama confusão... alguém, ou você está com isso aberto, que nem você falou da compaixão. O amor brota. Entendeu? É um estado natural. Hoje está problemático, porque essa questão da razão, né, da questão da cognição, como você falou, está abocanhando uma série de palavras que estão... a gente não precisa chegar ao nível de... Por exemplo, foi Heidegger escreveu um livro inteiro, grosso, para explicar o que queria dizer Dasein, porque era tão complicado que as pessoas entenderem o que queria dizer aquela palavrinha dele, né? Que ele escreveu um livro para explicar o que a palavrinha queria dizer. Então não precisamos chegar a isso, mas eu acho que é bom quando se fala a respeito de compaixão, de amor, de empatia e de muitas outras palavras, né? Deixa claro o que a gente está querendo dizer, porque hoje os conceitos estão... Eles estão banalizados. Né? Banalizados, gostei da palavra. E aí o que acontece é que, na verdade, você tende a reduzir a potência daquela palavra, da energia que aquela palavra carrega, através da delimitação conceitual ou de significados. Exatamente. Então, a linguagem é uma coisa interessante, né? Porque a palavra... ela é uma tradução de um campo de energia. Você fala compaixão, ele traduz um grande campo de energia. Mas ela é compreensível através do processo cognitivo, quer dizer, racionalmente você me fala, eu falei, compaixão, tá, já ouvi falar disso, já aprendi, já isso, aquilo, aquilo outro. E do processo do coração. O processo do coração não é cognitivo. Ele é perceptivo. Então, nesse sentido, eu não posso reduzir a cognição, o significado de um termo, porque eu tiro de fora todo o resto do significado que vai brotar em mim quando aquele termo é lançado. Então, o processo da linguagem não é um processo meramente de comunicação sensorial. Ou seja, eu falo, você ouve, aí você interpreta, responde, e aí fica esse feedback, né, de linguagem. Esse processo comunicativo, como é muito comum, você pegar um livro de comunicação, vai ler, ele vai dizer sujeito, né? A comunicação de sujeito é um fenômeno que ocorre entre sujeito e sujeito, então é um processo cognitivo. Se a pessoa tiver algum problema cerebral, ela então não se comunica. Não é assim que as pessoas falam? Não, ele está incomunicável. Ele está incomunicável. Ele não tem condições de se comunicar. Quem disse? É porque você está considerando a comunicação o aparelho vocal e o aparelho auditivo, né? Ou os olhos, ou precisa de uma mímica. Quem disse que você precisa desse recurso? Quem disse que você só de estar absolutamente parado, você é capaz de comunicar um universo? Então, você observa, por exemplo, eu vou fazer referência ao Buda, porque eu gosto daquela imagem do Buda sentado meditando assim, com aqueles olhos fechados. Quando você olha a imagem do Buda assim, ele está quieto, ali, olhos fechados, não está fazendo mímica, não está fazendo nada. Você olhou para ele,
boom, uma comunicação enorme acontece na sua direção, se você quiser receber. A mesma coisa se você vê uma imagem de Jesus Cristo. Se você Cristo, estiver aberto, é bom frisar isso. e você vai ver aquela imagem e você, pum, você vai ser impactante. Se você estiver aberto a essa comunicação. Isso, exatamente. Se eu não estiver aberto a sua comunicação, mesmo verbal, você vai falar, eu não vou prestar a menor atenção. Sabe aquele olhar que você fica falando comigo, eu olho através da parede? Eu elimino a Madalena da minha frente. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Pois eu prestei a menor atenção no que você falou, então essa comunicação deu no mesmo. A mesma coisa, o Buda vai olhar para mim, eu vou olhar para ele, quer dizer, não vai olhar, ele vai estar de olho fechado, né? Eu vou olhar para ele e só dele estar ali, eu vou sentir em mim o impacto daquela comunicação. Então essa comunicação que fica delimitada apenas pelo aparelho sensorial nosso, né, de verbalizar, etc., ela é uma comunicação absolutamente superficial. Ela não é impactante. O que é impactante é o que ela provoca dentro da pessoa, mas ela só vai provocar se eu estiver aberto. Isso. Aberto com essa comunicação, que não é meramente o ouvido não está tapado. Eu estou aqui ouvindo, mas eu estou tapado. Por quê? Por quê? Porque eu não estou prestando atenção no que você está falando. Ela tem a ver com a atenção que você coloca sobre aquilo que está sendo dito. A própria Bíblia fala, escuta, mas não ouve. Escuta, mas não ouve. Olha, mas não vê. É isso aí. É isso aí. Então, isso tudo se dá por quê? Por causa do bendito edredom. O edredom de novo. Que você tem que falar a respeito desse edredom. Tem que falar mais dele, né? Porque, na verdade, essa é uma conversa infinita. Assim, todos os temas que a gente for cercar, Paulo, próxima vez vamos falar da criação de realidade. Eu falo. A gente já falou, se pegar lá atrás, eu falei daquelas bolinhas de sabão que ficam em volta da gente e tal. Vamos começar o basiquinho, assim. Não tem problema, assim. Na verdade, a gente tem que falar isso 250 mil vezes. Toda vez que eu falo, alguém me chama para fazer uma palestra sobre isso, e pessoas que já assistiram outras vêm assistir, falam, não tem uma palestra sua que seja igual. Não é possível. Assim, toda vez que você fala, eu saio com o negócio e falei, pronto, agora ele inventou mais uma. Aí sai com aquele negócio na cabeça, porque aquilo não é um PowerPoint programado. Aquilo vem... mas você consegue fazer isso porque você tem entendimento do que você está falando. Eu quero dizer isso. É um dos nossos problemas maiores nos dias de hoje. Nós temos muitas pessoas por aí falando porque estudaram, porque aprenderam, porque decoraram. E aí, na hora que fala, fica complicado, fica muito complicado, porque muitas vezes vai falar sempre a mesma coisa, vai falar muita coisa que não é exatamente aquilo, né? Então, quando a pessoa entende, nunca fala igual. Nunca fala igual. Fala as mesmas coisas de forma radicalmente diferente, porque ela está olhando para o fenômeno, ela está vendo o fenômeno e está falando. A cada momento ela vai ter a percepção de uma forma, ela vai conectar de uma forma diferente. Ela não está falando só pelo cognitivo. Se eu resolver falar só pelo cognitivo, eu vou falar sempre a mesma coisa, que é decorado. Exatamente. Se eu não falar pelo cognitivo, eu falar por aquilo que brota a partir de algo que eu sei, que porque aquilo eu já incorporei, aí pronto, é conhecimento. É o que o Buda falava, transformar conhecimento em sabedoria. É isso aí, é isso aí. Aí esse movimento é um movimento muito importante, porque as pessoas vão chegar e vão falar assim, tá bom, eu ouvi o Paulo, ouvi a Madalena, e agora o que eu faço com isso? A compaixão vai aparecer como? Como é que tem algum limpa-vidro aí de melhor qualidade para limpar essa minha janela que está ofuscada? É isso que eu falei, a gente tem que ter cuidado para observar e ir aprendendo. Né? É o passo fundamental, você sabe o que te cega. Eu não preciso te dizer, você sabe o que te cega. Você escolhe o que te cega e você sabe que você tem um prazer em alimentar esse processo da cegueira. Quando você se der conta disso, aceitar que isso acontece, é o teu primeiro passo. O vidro já começou a ficar limpo. Porque as coisas vão se revelar na tua frente e você vai ter os que a gente chama de insight, né? Que os mineiros chamam de clarão de entendimento. Esse negócio de insight é coisa americana. Os mineiros só tive um clarão de entendimento. Então tá bom, clarão de entendimento vem assim, você vai humildemente reconhecendo, eu falei, isso aqui, eu tenho isso aqui, isso aqui também. Tá, não tem que fazer nada. A partir daí, reconheceu, agora deixa que todo um processo energético vai começar a processar
E o universo vai te apresentar, ó, essa é a hora de você se livrar desse aqui. Você já reconheceu, agora se livra. Porque são as cenas que vão acontecer na tua vida que você vai se envolver com situações que vão te trazer exatamente a possibilidade de uma nova escolha, de reforçar o anterior ou fazer uma nova escolha. E a vida não cansa. O universo não está sentado lendo jornal. Ele é ininterrupto na oportunidade de oferecer chance para você fazer nova escolha, a cada minuto, a cada segundo. Eu costumo dizer que ele está sempre tramando a nosso favor. Sempre, sempre conspirando. Agora, vou lembrar vocês novamente que isso é difícil. Parece fácil ele falando assim, né? É uma maravilha, mas é difícil. Existe um estado de consciência constante. E aí flui da uma forma que ele está falando realmente. Se você tiver essa vontade, né, de mudar, aí vai acontecendo desse jeito, né? Mas tem que ter um esforço grande nesse sentido. O ponto principal é você ter compaixão por você mesmo. Exatamente. Aí vem aquele lá. Nossa, agora no início, ele arrasou, né? Porque se você tiver compaixão, o que é você ter compaixão por você mesmo? É você perceber que você está cego. Nossa, eu fiz isso por causa da minha cegueira. Eu não estou vendo o que eu precisava ver. Reconheço que eu não estou conseguindo ver. E aí não ter raiva, não ter culpa, né? Não tem pena, não tenho pena de mim, não tenho culpa, não quero me martirizar. Eu falei, eu não tinha como ver. Eu estou com um véu na minha frente, eu não tinha como ver isso. Eu não estou me desculpando, eu aceito a responsabilidade por tudo que eu esteja envolvido, mas eu não consigo, mantendo todo o meu sistema de crença, ver o que está aparecendo. Eu preciso desse trabalho aqui. Então, calma aí, fica com pressa aí não. Eu vou trabalhar aqui, né? E vou fazendo o meu aqui. E o universo está ali, te jogando um monte de oportunidades, até quando a vida termina. Aí quando tua vida terminar, eu falo, olha, eu te dei uma vida de oportunidades para você trabalhar tudo isso, né? Agora seja lá o que Deus quiser, eu não sei o que vai acontecer depois, porque eu não dei uma morrida ainda para saber, depois que eu der uma morrida eu vou saber, mas enquanto eu não dei uma morrida, vamos ver. Né? É isso aí. Paulo, nós estamos terminando por hoje nosso programa, se arremata o assunto. Tá. Você tem alguma coisa mais para falar? Essa questão da pena de si mesmo, ela é fundamental. Colocamos o teu telefone, tá com a imagem aí? Pode botar as imagens aí. Ei, Peter, tá com as imagens do Paulo aí? Pega aí na pastinha do Sintonizando Saúde. Enquanto ele pega, eu vou falando. Não tenha pena de si mesmo, nem tenha pena dos outros. Esse é o primeiro veneno que intoxica a nossa visão. Considerar o outro um coitado é julgamento. Portanto, pare de considerar os outros pobres coitados. Né? Esses são os primeiros passos para você começar a lidar com essa circunstância, que é abrir as brechas para a compaixão brotar. E quando essa compaixão brota com ela, conjuntamente, o verdadeiro amor. O amor incondicional. Esse brota junto com a compaixão. Você não precisa forçar nada. Ele vem naturalmente, ele não vem com configuração. Sabe, novela das 7, novela das 6, novela sei lá do quê. O amor não tem configuração. Então, isso é muito importante também reconhecer. Mas não tem problema, no próximo programa a gente bota. Você dá... Ele não está achando. Eu vou trazer novamente para colocar na pasta. De repente está numa pasta diferente. Você dá o telefone para gente? Dou. Né? E lembra que ele tem... Tem o WhatsApp, meu telefone, que a Madalena não gosta, mas eu tenho o WhatsApp. Então, fala pra gente. O DDD é 24, o celular é 99253-1688. Fala de novo. 99253-1688. E quem tiver interesse nos livros, né, do Dr. Paulo, é só entrar no AGBook, falei direito? www.agbook.com.br. Isso, e lá ele tem o Criadores de Realidade, não é isso? Isso. Tem, como é o nome do outro? Tem o Colapso também. Colapso, né? Então, quem tiver interesse em ler os livros, é só entrar lá, que lá vocês vão conseguir os livros. Olha, nós
te agradecemos muito. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito, eu aprendi muito, né? É sempre um aprendizado. Então, o Sintonizando Saúde fica realmente sempre muito grato, né, pela participação do Dr. Paulo. E agradeço a todos vocês, né? Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you